E agora nós vamos prosseguir a nossa aula com a parte de transformações gasosas. Eu sei que a gente já falou nisso, a gente na verdade acabou de falar várias vezes, né, de algumas transformações específicas. Mas agora, com esses novos ferramentais que nós adquirimos, não é? Cálculos para o trabalho, maneira de calcular o calor e também maneira de calcular a energia interna, nós vamos revisitar cada uma das transformações gasosas que nós já conhecemos. A isocórica, a isobárica, a isotérmica e, por fim, a nossa transformação adiabática, certo? Quando eu falo da transformação a primeira transformação que nós vamos estudar é a chamada transformação isocórica. Como nós acabamos de falar, é a transformação que ocorre com volume constante, certo? Só para começar, para a gente entender um pouquinho, né, nós podemos partir da Lei Geral dos Gases, o famoso Pivot-Povotó, e observar simplesmente como essa transformação acontece, né? Se ela é uma transformação a volume constante, isso quer dizer que o volume final que eu estou representando pela letra V e o volume inicial que eu estou representando por V0, ele vai ser o mesmo, portanto eu posso simplificar. Da mesma maneira, né, eu tenho que P sobre T é P0 sobre T0, o que também é conhecido como lei de Charles, certo? P sobre T, P0 sobre T0, a nossa lei que rege uma transformação isocórica. E aí eu posso, por exemplo, passar o T multiplicando e dessa maneira nós concluímos que P é igual a P0 por T0, a P0 por T0 vezes T. Por que isso? Porque assim nós conseguimos entender como a pressão varia com a temperatura no caso de uma transformação isocórica, já que o volume é constante, vamos entender como as duas outras grandezas de estado se comportam. Então aqui a gente vê que a pressão ela cresce linearmente com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão. E com isso também, né, nós podemos enxergar os dois gráficos possíveis, ou dois dos gráficos possíveis, para as nossas transformações isocóricas, certo? Eu posso fazer, sempre antes de qualquer coisa, né, o nosso diagrama PV, que é o diagrama pressão-volume, que é o mais comum. No diagrama PV, como o volume é constante, a gente sabe que ela vai ser representada pelo quê? Por uma reta vertical, certo? Onde ela transita entre dois pontos num diagrama PV por meio de uma reta vertical, um volume constante. Aqui também valeria a pena fazer um diagrama PT, né? Que é um diagrama de pressão por temperatura, que também é outro diagrama razoavelmente comum da gente observar em provas. E aí, no diagrama de pressão versus temperatura, como a gente vê uma relação linear, né? P versus T, P0 e T0 são constantes. Então, isso daqui é uma constante. Ou seja, P é um número vezes T. O que isso significa? Isso significa que isso se trata de uma reta, certo? Uma reta, grau 1 na variável, portanto, uma reta. Então, aqui, olha, no diagrama PT, eu vou observar uma reta, ligando os meus dois estados. Então, reta vertical no diagrama PV e reta inclinada no diagrama PT. Analisando do ponto de vista da termodinâmica, isso daqui é do ponto de vista do estudo dos gases, né? Do ponto de vista da termodinâmica, o que nós sabemos? Nós sabemos que o trabalho, nesse caso, ele é igual a zero. Então, se o trabalho é igual a zero, por que o trabalho é igual a zero? Porque eu não tenho área no diagrama PV. Se eu não tenho área abaixo da curva no diagrama PV, o trabalho tem que ser zero, certo? O trabalho ele é numericamente igual à área do diagrama PV. Então, se eu olhar para a nossa primeira lei da termodinâmica, né, ΔU é calor menos trabalho, nós podemos já ignorar o trabalho. E nós vamos concluir, por fim, que se eu estou numa transformação isocórica, a variação de energia interna ela vai ter o exato mesmo valor do calor. Todo o calor vai ser convertido em variação de energia interna. E aí,
nós podemos usar tanto a fórmula da variação de energia interna, que a gente já conhece, que nesse caso vai ficar o quê? INRT dividido por 2, onde I é o número de graus de liberdade, certo? Ou eu posso usar também a nossa fórmula do calor para quando eu tenho um volume constante, usando a nossa capacidade térmica molar a volume constante. Então, eu também poderia usar, por exemplo, né, NCV delta T. E aí, essa relação, senhores, ela é válida, né? Delta U igual a NCV delta T vai ser algo válido para a nossa transformação isocórica. Mas também, delta U igual a NCV delta T é válido para outras transformações. Afinal, a fórmula do delta U, se eu abrir aqui a fórmula do CV, eu encontro a mesma, né? Então, mesmo em outras transformações, eu também poderia usar delta U como NCV delta T, se o exercício me fornecer, por exemplo, o CV. Certo, senhores? Beleza? E aí, a nossa outra transformação, a transformação isobárica, que é aquela que ocorre com pressão constante. E aí, vamos começar também com a nossa mesma análise. Vamos começar analisando a partir da nossa Lei Geral dos Gases. A gente sabe que PVT, né, pressão, volume por temperatura, é igual à pressão inicial, volume inicial por temperatura inicial, onde, nesse caso, a pressão é uma constante, ou seja, o P final é igual ao P inicial, logo, na equação geral dos gases, eu posso simplificar. E aí, nós concluímos que vai ser V sobre T, é V0 por T0, que é uma constante, o que também é conhecido como lei de Gay-Lussac, certo? Essa daqui, a nossa lei de Gay-Lussac para a transformação isobárica, válida para a transformação isobárica. E aí, da mesma maneira que eu fiz no outro, né, eu posso passar o V multiplicando, e aí eu concluo que o meu volume será V0 por T0 vezes a minha temperatura. E aí, novamente, né, uma relação linear, num gráfico de volume por temperatura, isso vai representar uma reta. E aí, vamos estudar a transformação isobárica nesses dois gráficos. O gráfico de pressão por volume, que é o diagrama PV, que sempre vai ser o mais importante, né? Então, primeiramente, no diagrama PV. E no diagrama PV, uma transformação que ocorre com pressão constante, ela vai sempre manter o mesmo valor de pressão, né, até caindo numa certa redundância, ou seja, ela vai ser uma reta horizontal, que essa reta horizontal ela mantém sempre o mesmo valor aqui na pressão. E se eu fosse fazer um diagrama do tipo volume por temperatura, que é o que faz mais sentido nesse caso, num diagrama do tipo volume por temperatura, eu terei uma reta, que a inclinação, né, vai ser dada por essas constantes, V0 por T0. Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma expansão, uma reta aqui inclinada. Certo? Então, temos aqui os dois diagramas que podem ser cobrados. Também poderia ser cobrado no diagrama PT, por exemplo. E aí, no diagrama PT, como a pressão é uma constante, também daria uma reta horizontal, né, igual deu no diagrama PV. E aí, nesse caso, agora do ponto de vista da termodinâmica, calculando o trabalho, calor e afins, a gente pode calcular o trabalho. A gente sabe que o trabalho dessa transformação isobárica ele vai ser calculado por P delta V, ou, né, em outros casos, você pode até usar NR delta T. Os dois são válidos para você calcular o trabalho. A gente viu isso agora há pouco, certo? Então, o trabalho vai ser P delta V ou vai ser NR delta T. E o calor para a isobárica, a gente sabe que ele vai ser calculado como NCV delta T. E desse modo, eu posso escrever o meu
ΔU, usando a primeira lei da termodinâmica, em termos destes dois caras, certo? E aí nessa transformação isobárica eu tenho tanto calor quanto trabalho, então é importante sempre prestar atenção nisso. Ele não vai ter nem calor zero, nem trabalho zero, nem ΔU zero. Nessa transformação todo mundo tem valor, certo? Então, da primeira lei da termodinâmica, né, ΔU é igual a calor menos trabalho. Agora, se eu for mexer muito nessa fórmula, a gente vai encontrar relações que a gente já encontrou hoje, tipo a relação de Mayer e tudo mais. Se a gente for trabalhando demais, a gente encontra isso. Então, vamos parar escrevendo simplesmente que ΔU, nesse caso, pode ser PΔV, que é, perdão, PΔV não, PΔV é meu trabalho, meu calor, que é NCV∆T, menos PΔV. E aí nós temos relações para o ΔU, que nós já conhecemos, né, como, por exemplo, que ele vai ser INR∆T sobre 2, isso é válido aqui também. Nós podemos trocar o PΔV por NR∆T, e aí se a gente for caminhando, a gente vai acabar chegando na relação de Mayer. Por que é importante saber todas essas maneiras de calcular? Porque você não sabe o que o exercício vai te fornecer, certo? Você não sabe se o exercício vai te fornecer um calor já pronto, se ele vai te fornecer uma temperatura, um calor específico molar. Então você tem que saber todos os caminhos possíveis para calcular cada uma das variáveis termodinâmicas. Beleza?